Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor possa falar conosco sempre por intermédio da sua santa palavra. O texto para a nossa breve meditação encontra-se hoje no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 5, quero ler a partir do verso 36, diz assim: Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo: Não tenha medo, apenas creia. Então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto, com muito choro e lamentação. Entrou e perguntou: Por que todo esse tumulto e choro? A criança não morreu, está apenas dormindo. A multidão riu de Jesus. Ele, porém, fez todos saírem e levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos para o quarto, onde ela estava deitada. Segurando pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: Menina, levante-se. A menina, que tinha 12 anos, levantou-se de imediato e começou a andar. Todos ficaram muito admirados. Jesus deu ordens claras para que não contassem a ninguém o que havia acontecido e depois mandou que dessem alguma coisa para a menina comer. Glória a Deus. Eu gosto muito dessa passagem do líder da sinagoga de filho Jairo. Ela tem muitas aplicações pertinentes, ela é riquíssima em detalhes mesmo e mostra o início do ministério do Senhor, bem no início, segundo Marcos, ali no capítulo 5, não o início em si. Ele já tinha feito muitos milagres, mas aquilo que se refere ao seu poder, chegar ao seu ápice, porque essa foi a primeira pessoa a ser ressuscitada, pelo que é relatado na Bíblia, pelo que se dá a entender. Uma menina de 12 anos, que tinha acabado de falecer, ela tinha acabado de falecer, a história conta. E a grande questão é que Jesus, quando Jairo chama Jesus para ir até a casa dele, ela ainda não havia falecido. Jairo relata para Jesus, pedindo ajuda, que ela estava para morrer, mas ela não tinha morrido, então ela tinha acabado de falecer. No caminho para a casa de Jairo, a mulher do fluxo de sangue encontra Jesus e toca, e Jesus para atender. É muito difícil, meus irmãos, quando Jesus permite que alguma coisa ruim aconteça conosco. É muito difícil quando nós vemos Jesus fazer milagres na nossa frente para outras pessoas e nós olhamos para o céu: Senhor, e o nosso? É muito difícil quando nós temos que ali aplaudir outras pessoas, na verdade, quando nós queremos algo que aconteça de bom para nós e nós estamos numa situação que parece que ao nosso olhar não tem mais jeito. É muito difícil. E eu quero fazer algumas aplicações pertinentes, porque os mensageiros de Jairo chegam com a má notícia. Existem pessoas, meus irmãos, portadoras de má notícia. Existem pessoas que gostam de dar essas má notícias, que ficam perto de nós só para dar má notícia. Para quê? Para olhar no nosso rosto, só para dizer assim: eu não te avisei, eu te falei que o caminho não era por aí. Existem pessoas assim, sabia? E eu comecei lendo justamente no versículo 36, fala assim: Jesus, porém, eu gosto dessa expressão, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo: Não tenha medo, apenas creia. Jairo, na etimologia da palavra, significa aquele que desperta, ou aquele que despertou. E é isso que estava acontecendo. A palavra fala que Jairo era um líder da sinagoga. As mensagens que ele tinha ouvido eram palavras de desânimo, eram palavras de morte, eram palavras negativas. E Jesus, ao contrário, ou seja, porém, as palavras que o Mestre tem para nós, meus irmãos, são diferentes das palavras que o mundo tem para nós. As palavras que o Senhor traz para nós é de esperança. As palavras que o Senhor traz para nós sempre é para nós focarmos o olho no futuro, falando, sempre crendo que o melhor está por vir, irmãos. E o melhor, ele sempre está por vir mesmo, na parte do Senhor. O melhor ainda está por vir. O melhor virá quando nós formos para o lugar aonde toda a nossa lágrima secará de uma vez por todas. O melhor está por vir aonde nós formos para um lugar aonde não há injustiça e não há pecado, que é a nossa morada no céu. Esse é o melhor lugar. Mas enquanto isso, o Senhor se preocupa conosco aqui. Ele fala: não tenha medo, pequeno rebanho, apenas creia. E eu quero te dizer: não tenha medo, apenas creia. Em João 11, versículo 40, fala que se nós crermos,
veremos a glória de Deus. Vocês percebem que Jairo ficou em silêncio o tempo inteiro? É impressionante isso. No livro de Lamentações, capítulo 3, Jeremias fala, ele fala assim: esperei pela minha salvação em silêncio. É necessário às vezes nós nos calarmos, irmãos. Por quê? Porque os nossos sentimentos estão turbulentos. E se nós abrirmos a boca, poderemos proferir, e o Senhor sabe como nós estamos por dentro, poderemos proferir alguma palavra que depõe contra nós. E um cristão, ele sabe que a palavra tem poder. Um cristão, ele sabe. E eu gosto dessa expressão crer, porque crer é fé em ação. Ele foi calado, mas ele acompanhou Jesus. Ele foi calado, ele ficou em silêncio. E silêncio fala de uma ação positiva diante as tempestades da vida, diante aos desertos que nós atravessamos. Olha, a próxima ação vem de Jesus, quando ele se cala. Então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Irmãos, eu quero dizer para vocês, às vezes o Senhor, sabe, quando nós insistimos em andar com algum certo tipo de pessoa, o Senhor vai nos excluir da multidão. O Senhor vai excluir primeiro a multidão que está do lado de fora da casa, depois a multidão que está de dentro. Eu vou chegar lá. Olha, ele vai, sabe, nos colocar num lugar de solidão. Medevar, o deserto, é o lugar da palavra, é um lugar onde nós podemos escutar a palavra de Deus. Então, às vezes, Deus vai deter a multidão. Às vezes, Deus vai segurar a multidão. Vai deixar que somente Pedro, João e Tiago. Mas saiba que para cada pessoa excluída, Deus traz um Pedro, um João e um Tiago. Há pessoas para andar conosco no nosso propósito. Deus não quer que você ande sozinho. Perceba que Pedro, João e Tiago naquele momento eram discípulos, ou seja, estavam num momento de aprendizado. E assim também era o líder da sinagoga. Então não se preocupe se você vê algumas pessoas saindo da sua vida. Não se preocupe se você vê algumas coisas ruins acontecendo. Às vezes vai acontecer. Olha, por quê? Fala assim, quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu outro grande tumulto, com muito choro e muita lamentação. Ele excluiu uma multidão dentro, e agora ele vai ter que excluir uma multidão fora. Mas eu gosto da expressão que Marcos usa de líder da sinagoga. Jairo era uma pessoa influente. Jairo era uma pessoa que a sua palavra era ouvida pelas pessoas. E aqui nós entendemos por que às vezes Deus permite que coisas ruins aconteçam. Por quê? Porque Ele quer te dar uma experiência de fé. Ele quer te dar uma experiência de fé. Eu gosto de Romanos capítulo 5, versículo 5. Paulo fala, por isso nós nos alegramos na tribulação. Por quê? Porque a tribulação produz perseverança. E Jairo perseverou, irmãos, quando ele ficou em silêncio e acompanhou Jesus. Sabia que aquele homem poderia reverter a situação. Eu gosto até de um versículo que fala aqui, no versículo 27, da mulher do fluxo de sangue. Ela fala assim, tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás da multidão e tocou em seu manto. Eu tenho plena convicção que também Jairo ouviu falar dos feitos milagrosos de Jesus. A palavra fala que essa mulher estava no meio da multidão e sofria 12 anos. A mulher que recebeu um milagre antes do Senhor, ela ouviu falar, e Jairo também ouviu falar. Agora, por que Deus permite? Porque Deus está tratando os sentimentos de Jairo. Deus está tratando, e às vezes Deus permite a morte, irmão. Às vezes Deus não quer curar, às vezes Deus quer que morra. Eu vou repetir isso, porque alguém precisa ouvir. Eu estou rindo de nervoso. Às vezes, Deus não quer curar. Às vezes, Deus quer que morra. Para quê? Para te dar uma experiência. A palavra fala que a perseverança, em Romanos capítulo 5, versículo 5, ela produz experiência. A experiência produz o caráter aprovado. Quando nós conhecemos, temos experiência com Deus, nós sabemos quem Deus é. E nós podemos então ter um caráter aprovado, um caráter, o justo viverá pela fé, um caráter que se vive justamente diante de fé, diante do nosso Senhor. E ele fala que o caráter aprovado produz esperança.
E no versículo seguinte, que é o versículo 5, fala assim: e a esperança é, a nossa esperança é a esperança mais viva, ou seja, a esperança que ressuscitou do Senhor dos mortos. E Deus nos enche do seu amor por meio do Espírito Santo. Tudo está cooperando para o teu bem, meu irmão. Está tudo cooperando para o teu bem. Eu estou pregando aqui para pessoas que têm visto cada vez mais a situação ficar pior. Eu estou pregando aqui para pessoas que têm cada vez mais visto os outros se afastarem. Eu estou pregando aqui para pessoas que têm cada vez mais visto pessoas que não agregam em nada sendo excluídas pelo Senhor Jesus, e é isso que ele faz. Então, olha, ele viu o tumulto, agora um tumulto com choro, um tumulto de tristeza. Antes, um tumulto de desânimo, agora um tumulto de tristeza. Olha, toda vez tem isso, né? E então Jesus perguntou: por que todo esse tumulto e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. E eu gosto dessa expressão, porque é a mesma que ele usa para Lázaro, seu amigo. Ele fala assim: o meu amigo dorme. Irmãos, dormir é uma metáfora que a criança seria despertada. Realmente Jesus não negava a realidade, mas é uma metáfora é uma metáfora da nossa ressurreição. É uma metáfora a qual o Senhor faz. Agora perceba, as palavras do Senhor são diferentes das palavras da multidão. Novamente, por que a multidão chorava? Por que a multidão estava triste? Ali tinha até as planteiras, aquelas mulheres que eram contratadas, que estavam ali por interesse. Tinham pessoas interessadas, tinham pessoas realmente tristes no meio da multidão por tudo que está acontecendo. E muitas vezes nós vamos encontrar pessoas assim na nossa frente que choram junto conosco, mas é necessário, sabe, às vezes se levantar, é necessário não dar atenção a esse choro. Então Jesus pergunta: por que esse choro? Por quê? Por que as pessoas choram pela nossa tristeza, pelo nosso sofrimento? Porque não tem a palavra revelada do Senhor. Lucas, capítulo 21, versículo 4. Maria Madalena chega de frente ao túmulo, no lugar de morte. Fala, e o anjo pergunta: por que choras? Por que ela chorava, irmão? Porque ela não sabia que Jesus Cristo estava ressuscitado. Por que eles choravam? Porque eles não sabiam que Jesus ressuscitaria a mulher. Não tem a revelação de que o melhor está por vir. Eu quero repetir, o melhor está por vir, irmão. É necessário manter a fé, às vezes em silêncio. Nós não vemos Jairo manifestando. Deus está tratando no coração de Jairo, por dentro, da família toda, ensinando os discípulos. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Somente Deus tem. Eu gosto de Malaquias 2,6. Eu sou o Senhor e não mudo. Por quê? Porque Ele é a rocha eterna, inabalável. Se mantém firme diante de toda situação difícil. E não há circunstância que não seja favorável para o Senhor. Aliás, não há as circunstâncias são desfavoráveis para nós, para o Senhor não. Para Ele não existe isso. Para Ele não existe isso. Meu irmão, para Ele existe apenas a palavra dEle. A criança apenas dorme. E olha o que acontece. A multidão riu. Uma multidão que desanima, uma multidão que entristece e uma multidão que zomba. Uma multidão que zomba. Eu quero ler com vocês um versículo que está em Jó, capítulo 30. Olha, vou ler o versículo 25 do último capítulo, do último versículo do capítulo 29, que é o versículo 25, que os textos vinham na sequência naquele momento. Fala assim, ó: como um líder, eu lhes dizia o que fazer. Vivia como rei entre suas tropas e consolava os que choravam. E esse podia ser a figura de Jairo, líder da sinagoga. Mas no versículo 1 fala assim, ó: agora, porém, os mais jovens zombam de mim, rapazes cujos pais não são dignos de correr como meus cães pastores. E às vezes vão rir, vão zombar. A palavra fala em Salmo 1 que nós não devemos assentar à roda dos escarnecedores, nem se deter ao conselho dos ímpios, muito mais andar junto com aqueles que zombam de Deus. Estão rindo de Jesus, irmão, estão zombando de Deus. Tem muitas pessoas que são assim, zombam de Deus, mas Gálatas 6,7 diz que Deus não deixa se enganar. Deus não deixa se enganar. Deus não deixa se zombar. E nós precisamos entender isso, porque Ele fez todos saírem. Agora fez todo mundo, meu irmão. E às vezes Jesus vai tirar essas pessoas de perto de você, irmão. Vai tirar de perto de vocês pessoas que te desanimam, pessoas que entristecem o teu coração e pessoas que zombam de Deus, que minam sua fé, que não fazem acreditar. Ele, porém, fez todos sair e levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos para o quarto.
E é nesse lugar, meu irmão, onde nós resolvemos o problema, é dentro do quarto. Mateus capítulo 6, versículo 6, fala justamente disso. Fala da nossa intimidade com o Espírito Santo e com Deus, o Criador. Fala, e quando for orarem, irmãos, vai chegar um momento, eu gosto da expressão quando, porque se você não orou ainda, irmão, e está passando pelo deserto, eu vou te falar algo bem simples, é melhor você começar a antecipar. Orar de verdade, orar com sinceridade no coração. Buscar uma intimidade com o Senhor. Porque é no quarto de oração, ele fala, e quando for orarem, vá para o seu quarto e fecha a porta. Fechar a porta, meus irmãos, fala de interromper uma conexão com o lado, com o exterior. Em conexão com o exterior, por quê? Irmãos, nós vivemos pela palavra. O mundo não gira de acordo com a nossa crença. Eu quero repetir, o mundo não gira de acordo com a nossa crença. Ele gira de acordo com princípios estabelecidos na eternidade. Quem cumpre princípios vive propósito. Eu quero repetir, quem cumpre princípios, obedecendo o Senhor, vive o propósito. Vá para dentro do teu quarto e ora, porque o teu Pai que te vê no secreto te recompensará em público, irmão. Ele faz questão de tornar tudo em público. Olha, o que ele faz depois que onde a menina estava deitada, e eu gosto da expressão deitada, porque ele fala Talita cumi, que quer dizer menina, levante-se. Talita cumi, que quer dizer levante-se. Irmãos, Jesus segura na mão do nosso problema. Eu amo essa expressão. Jesus segura na nossa mão enquanto estamos com problema, Ele não nos deixa só. Hebreus 13:5 fala, jamais te abandonarei, jamais te desampararei. Segurar na mão, irmão, fala de uma intimidade, de algo, de alguém que quer realmente ajudar. Mas eu gosto da expressão do que a menina faz. Fala assim, no versículo 42, a menina que tinha 12 anos levantou-se de imediato e começou a andar. E todos ficaram admirados. Por quê? Porque até mesmo, às vezes a gente percebe que às vezes até mesmo alguém que está morto, e às vezes é necessário acontecer justamente isso, morrer muita coisa dentro de nós, para que nós realmente valorizemos a palavra do Senhor e a coloquemos em prática. A menina levantou e se colocou no caminho. A menina levantou e começou a andar. Então eu não sei, meu irmão, em qual área, minha irmã, da sua vida está morta. Mas se você ouvir a palavra do Senhor, se você atentamente, se dispor a obedecer o Senhor, eu tenho plena convicção, se levantar e colocar no caminho, o Senhor tem o melhor para você. Comerás o melhor dessa terra. Olha, fala de imediato, irmãos, na mesma hora, até mortos ouvem Jesus. Mas eu quero trazer aqui o final, porque fala assim, Jesus deu ordem claras para que não contassem a ninguém. Irmão, Jairo ficou calado e saiu do milagre calado. Ele entrou calado e saiu mudo na casa dele e ficou. Porque, irmãos, vai ser melhor às vezes. É necessário às vezes. Deus ainda não tinha completado a obra. A criança, a menina de 12 anos, fala de uma... Naquela época, 12 anos, as crianças, principalmente os homens, assumiam a responsabilidade naquela época. O 12 anos fala da maioridade religiosa. Por exemplo, em Israel não tem essa questão de adolescência. Adolescência é uma criação da modernidade. Aqui, não existe essa faixa etária. Lá já começavam a se aprender. E eu creio que essa adolescência foi uma criação do inferno, para te falar uma verdade, Deixa muita gente criança. Tem muita homem e mulher de 30, 31 anos aí que tá na adolescência ainda, né? Tá fazendo coisa de menino, né? Vigiando os outros na internet, procurando informações. Tá fazendo, imaturo, né? E olha, a gente precisa entender por quê. Porque a gente precisa ficar calado, às vezes. Às vezes ficar calado vai ser o melhor. Às vezes, deixar o Senhor, falar por nós. Às vezes, deixar que o Senhor... Logicamente, aqui está falando de um tempo. Por quê? Porque o Senhor pede justamente de um tempo em que ainda não estava para ele se manifestar. Aquele milagre atrairia muita atenção para ele. Não era a intenção do Senhor naquele momento. Atrair a intenção. Então, às vezes, nós nos calamos para não atrair a intenção para nós. E, enquanto isso, nós vamos fazer a parte que nos cabe. E qual que é a parte que nos cabe? Depois mandou que dessem alguma coisa de comer para a menina. Irmãos, a menina precisava crescer, precisava amadurecer. E eu quero terminar aqui porque isso fala de todos os milagres do Senhor Jesus. Em Marcos, no próprio capítulo 6, aqui no capítulo anterior,
no versículo 39, no milagre dos pães e dos peixes, perceba o que o Senhor faz. Fala assim, ó: então Jesus ordenou que fizesse a multidão sentar-se, ou seja, colocou em descanso, em grupos na grama verde. Assim eles se sentaram. Ele tomou os pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então, à medida que partia os pães, entregava aos seus discípulos para que distribuíssem. Os discípulos estavam aplicando aquilo que ele aprendeu ali, ó. Olha, o Senhor fez o milagre, tomou em suas mãos, segurou pela menina pela mão, abençoou, devolveu, soprou o zoe, a vida nela, e entregou para os discípulos. Jairo agora era um discípulo em potencial. Para quê? Para que ele alimentasse. E o alimento fala justamente do pão da vida, da palavra espiritual. Ela voltou à vida, mas era necessário que ela, amadurecesse, crescesse para suportar a pressão dos desafios da semente poderosa que ela carregava da palavra. E é justamente isso. A comida fala de uma nutrição, tanto física, como para a alma, como espiritual. Era necessário. E isso era algo que os próprios discípulos poderiam fazer. Por isso o Senhor abençoa e entrega o alimento na mão dos discípulos. Então, meus irmãos, eu quero completar e terminar essa pregação dizendo para vocês, irmãos, citando Lucas, capítulo 1, versículo 37, dizendo que para Deus nada é impossível e que aquele que começou a obra em tua vida, ele terminará até a vinda do Senhor Jesus, ele aperfeiçoará ela. Então, tranquilize o teu coração e receba essa palavra com fé, sabendo que às vezes, silêncio vai ser necessário e se apartar da multidão, entrar no quarto e entrar em intimidade com o Senhor, sabendo que Ele segura para a nossa mão em toda a caminhada e que Ele tem no final uma recompensa para o teu sacrifício. Que Deus abençoe os irmãos. A paz do Mestre. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.